Olá! Hoje vamos fazer o início de uma peça com franjas em espiral. Selecionei aqui na máquina agulhas em número ímpar, 1 por 1. Enlaço a primeira carreira. Teço 2 carreiras. Esse fio de início eu não quero ele incomodando aqui, então eu vou encobrir passando por entre as agulhas, levando ele bem longe. Depois pode ser cortado. Para esse trabalho eu vou precisar de uma trena e de um grampo de roupa. Começo da direita para a esquerda. Tiro o fio do carro. Com a trena, meço o comprimento que eu vou querer da franja. Eu aqui vou medir 30. Marquei com o dedo. Dobro o fio. Enrolo na agulha. E coloco o grampo aqui em cima, segurando o fio para ele não se perder. Transportador de 1. Coloco bem na dobra desse fio e vou girar 40 vezes. Girei 40 vezes, coloco o ponto que formou aqui em cima na agulha. Tiro o grampo. Pego o fio que está aqui e faço um ponto, teço, para firmar essa franja. Solto aqui e ela se enrola toda. Se quiser mais enrolado, é só girar mais vezes, mas de preferência sempre conta para você ter todas as franjas na mesma tensão e não uma mais folgada, uma mais apertada, porque daí fica feio. Quanto mais enroladinha, mais bonitinha eu acho que ela fica. Em todo caso, tem que fazer um teste. Eu medi 30 centímetros para lã, dobrei. Agora aqui ela quadruplicou e ficou com 12 centímetros e meio. Conforme a quantia de voltas que você dá enrolando o fio, mais curto ele vai ficando. Por isso é bom sempre medir e fazer elas todas do mesmo comprimento. Vou para o próximo ponto. Essa aqui está firme. Vou para o próximo ponto. Meço daqui 30 centímetros. Marquei onde tenho medida. Seguro com o dedo embaixo. Dobro o fio. E coloco o grampo de roupa bem em cima para segurar, para ele não ficar solto. Transportador. Vou girar 40 vezes. Ponho o ponto que formou na agulha. Solto o grampo. Passo esse fio dentro da agulha e desço. Assim fica firme o ponto ali. Solto as extremidades desse enrolado que eu dei e ele se enrola todo, formando uma franja enrolada.
Um cordonê também é feito dessa forma, ou um roletê também é feito dessa forma aqui. Como eu estou trabalhando com lã grossa, eu selecionei uma agulha assim, uma agulha não. Depois, para o trabalho, eu chamo as outras que estão lá embaixo. Se a lã fosse mais fininha, eu poderia colocar em todas as agulhas. Mas, como essa aqui é muito grossa, uma franja muito junta da outra não fica muito bom. Ela acumula, fica bem estranho. Então, primeira providência, medir. Sempre meço da agulha que está ali com o trabalho, segurando o ponto no comprimento que eu quero. Para mim foi 30 centímetros, poderia ser uma franja bem mais comprida. Dobro o fio, seguro no dedo, vou subindo para esse restinho de fio voltar para a agulha, coloco ela na próxima agulha. Grampo de roupa para segurar. Transportador de bem no meio, e agora é enrolar 40 vezes. Eu vou fazer 40 vezes, cada um testa a quantia de vezes que quiser para o tipo de enrolado que quiser. Solta o ponto, solta o fio e ele se enrola todo. Assim eu vou fazendo até embaixo. E aqui é o começo de uma manta, por exemplo. Depois chamo as agulhas todas e começo o trabalho. Essa numa extremidade e na outra extremidade, o trabalho de cima de uma manta também vai ser feito dessa mesma forma. Feito o primeiro lado, faz-se o comprimento, no caso de uma manta de pescoço. Agora eu preciso fazer a franja no outro lado, então seleciono 1 por 1. Estando com o carro na esquerda, seleciono 1 por 1. Uma carreira, para eu ficar com a mesma formação que foi feito aqui embaixo. Chamo as agulhas para cima e o ponto vai lá para baixo. E começo novamente, medir, engatar o grampo de roupa, enrolar e colocar na agulha. Então, medir a mesma quantia que foi feito embaixo. Não quer dizer que todas as franjas precisam ter essa medida, pode ser qualquer outra. Digamos que eu queira uma franja bem curtinha, meço diferente. Faz um teste com o tamanho de manta que você quer, ou o tamanho de trabalho que você quer, e vai medindo e colocando nas tuas anotações. Deu 30 centímetros, dobro o fio, enrolo na agulha, coloco o grampo para segurar todas as pontas, transportador, enrolo 40 vezes, volto para a agulha aquele ponto, desço, teço ele para ficar firme, solto agora aqui e ele se enrola todo. Assim eu vou fazendo em todos eles da mesma forma. Vou para o ponto seguinte, passo o fio nele,
conto os 30 centímetros. Depois que eu termino todos os pontos enroladinhos assim, faço uma carreira e remalho. Assim eu tenho o começo em franjas em espiral e o final em franjas em espiral. Vou terminar e já fazemos as laterais, porque também eu preciso de alguns trabalhos em que as laterais sejam com franja. E franja em espiral na lateral é mais fácil ainda. Quando eu tenho franjas que eu quero na lateral, na horizontal, eu preciso calcular a quantia de pontos que eu vou ter. Se é, por exemplo, uma almofada, você tem condições de colocar, dependendo do tamanho da almofada. Então, existem duas maneiras que eu conheço de fazer essa franja na horizontal. Uma delas é com o trabalho e as agulhas que vão ser puxadas para lado, ou fazer individual. Aqui eu vou fazer primeiro com um trabalho pequeno e puxando agulhas na lateral. Tenho 65 pontos de distância entre essas do trabalho e duas agulhas que eu trouxe aqui na lateral direita. Só enrolei o fio nessas duas agulhas. Agora vamos trabalhar. Vou com o carro lá para a esquerda. Tenho mais duas agulhas a 65 pontos de distância. Vou enlaçar lá o fio também. Essas duas agulhas, chamo elas para cima, enrolo o fio e elas vão trabalhar nas duas laterais. Aqui no começo é sempre bom puxar os pontos para cima, puxar as agulhas para cima e os pontos também, inclusive essas duas agulhas laterais. Venho com o carro de lado a lado, para que as agulhas trabalhem. Fiz duas carreiras, solto essas duas agulhas na lateral. O fio ficou aqui, comprido. Vamos medir para ver quanto deu essa quantia de agulhas. Aqui deu para mim 29 centímetros. Transportador de 1, coloco bem na dobra, conto 40 voltas também. Ficou enrolado o suficiente, coloco na primeira agulha do trabalho aqui. Solto esse enrolado e ele forma um espiral. Vamos medir quantos centímetros deu essa franjinha já enrolada. 12 centímetros. Então, se eu quero uma franja menorzinha, para almofada, geralmente eu faço ela menor a franja, para ela não ficar tão grande e enroscar em tudo quanto é lugar. Então,
Não preciso deixar 65 pontos, posso deixar menos agulhas de distância para enlaçar as finais. Faço isso num lado e no outro também. Aqui agora eu tenho 3 fios. Um deles vai compor a próxima franja. Só fico com 2 para enrolar. Transportador de 1, conto. E coloco na última agulha. Assim ela fica firme e enroladinha. Chamo para cima. Enrolo o fio nas últimas 2 agulhas. Se não quiser enrolar, também poderia deixar apenas uma agulha ali. Às vezes o ponto pega, às vezes não. Então você vê se precisa de 2 agulhas no final ou de uma apenas. Pegou uma, trago ela para cima. Vou lá para a esquerda. Vamos deixar uma agulha aqui também para ver se ele trabalha bem. Trago os pontos para cima. Solto o lado esquerdo. Chamo a agulha novamente. Enrolo. Solto para ele se enrolar todo. E assim eu vou fazendo. Esse fio de início, arremato e corto. Solto a última agulha na direita também. Pego as 2 carreiras e faço o mesmo processo. E assim eu vou fazendo o trabalho com franjas a cada 2 carreiras, franjas enroladinhas, franjas em espiral. Isso é uma possibilidade quando o trabalho é pequeno. Se eu quero uma franja menor, dou quantia de agulhas menor também de distância, aqui agulhas vagas, então em quantia menor, para uma franjinha pequena. E quando não dá? Por exemplo, no caso de uma manta de bebê, e eu quero fazer esse trabalho aqui de franjas em espiral, como é que eu faço? Chamo para cima uma quantia pequena de agulhas, digamos 5 agulhas. Aqui eu não vou querer uma franja tão comprida. Vamos só erguer aqui, vamos dar uma distância de 1, 2, 3, 4, de 45 agulhas. Vamos ver o comprimento dela. Faço 2 carreiras, vou com o carro só para a esquerda, já largo aqui. Deixa eu medir quantos centímetros deu.
Ela aberta deu 19 centímetros. Coloco o remalhador, coloco o transportador de 1 e enrolo. Coloco na última agulha. Chamo para cima e solto esse fio para ele desenrolar, para ele se enrolar todo. Vamos ver quantos centímetros deu. 8 centímetros de comprimento. É uma franjinha pequena. Isso também depende da espessura da lã. Venho com o carro que ele ultrapasse a agulha que nós elevamos aqui no fundo. Volto. Vou trabalhar assim na esquerda somente, porque essa é uma franja que vai ser costurada depois na peça. Então, ela só tem um lado mesmo. Posso fazer, se quiser, uma franja bem comprida, com esses pontos sendo colocados lá no final da máquina e uma franja enorme. Tudo depende do modelo que você quer. Mas é enrolar. Pôr na última agulha. Vamos soltar aqui. Assim eu vou fazendo franjas que vão ser costuradas na peça depois. Solto o ponto, enrolo. Aqui as franjas feitas na horizontal, para serem costuradas depois numa manta, por exemplo, ou numa peça que você queira. Uma jaqueta com franjas assim em espiral também ficaria muito bonito na altura do busto, podendo costurar ela simples ou dupla. No caso de uma manta de bebê, é bom fazer com 5 ou 6 agulhas, que uma parte é costurada na manta, bem na pontinha, e a outra parte encobre por dentro. Assim você fica com um trabalho, uma borda, um viés muito bom para um acabamento. Essa é uma forma simples de fazer quando o tamanho da peça que você tem na máquina é maior do que o tanto de agulhas que nós temos. E ainda precisaria fazer a franja. Sempre é bom dar a mesma torcida para que elas fiquem iguais. Senão uma fica mais folgada, frouxa, e outra mais apertadinha, não fica bom. Então, sempre conta quantas voltas você enrola no fio. A outra forma que nós fizemos é quando tem a possibilidade de colocar na lateral as agulhas puxadas, que o trabalho é pequeno e você consegue fazer ainda, enquanto está tecendo a peça principal, tecer também a franjinha, tanto de um lado quanto do outro. E na vertical, o primeiro modelo que nós fizemos, então você pode dar o comprimento que quiser a partir da medida. Aqui foram 30 centímetros e elas resultou em 12. É sempre bom medir a mesma quantia para elas terem o comprimento igual e a mesma quantia de voltas enroladas também. Nossa dica então para hoje é essa: como fazer franjas na vertical ou na horizontal, franjas em espiral. Bom trabalho!